Eu quero convidar você, sem mais demora, a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Ruth. É isso mesmo, no livro de Ruth, capítulo 4. Essa é a série que nós estamos já no penúltimo sermão. Nós iremos fazer a exposição do verso 1 até o verso de número 12. E temos refletido nesta série que tem por título, inspirado lá no livro de John Piper, Doce e Amarga Providência de Deus. As Boas Novas, segundo Ruth. Abra o texto sagrado, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. Eu acredito que todos os irmãos já acharam. Nós iremos ler a palavra. Fique atento. Estou lendo na minha versão Nova Almeida atualizada. Se você tiver essa versão, você vai acompanhando. Senão, eu acho que vai estar sendo transmitido aqui também. Não sei se vai dar para os irmãos verem. Diz assim o texto da palavra de Deus: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó, fulano, chega até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda, aliás, aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão aqui sentados e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e a Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a bênção do Senhor nesta noite para nós e o auxílio do seu Espírito para nós meditarmos na palavra dele. Senhor, através das páginas da história deste povo, que é o teu povo, deste homem comum que era Boaz, desta mulher comum, Ruth, dessas mulheres comuns, Ruth e Noemi, fala aos nossos corações hoje. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Essas histórias para nós são padrões de como precisamos viver nesse mundo, para o louvor e glória do teu nome.
o que devemos fazer, Senhor, para herdar a vida eterna e para viver para a glória e louvor do Teu nome. Que Cristo Jesus seja hoje exaltado em nosso meio, através dessa história. Usa a minha vida, fala ao coração dos meus irmãos, tira qualquer distração, Senhor, qualquer pensamento aleatório, enfim, qualquer preocupação que tire de alguma forma os meus irmãos aqui do pensamento do trono da graça do Senhor. Ensina-nos a Tua palavra e que o meditar do nosso coração e as palavras que saiam da nossa boca sejam agradáveis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vejam só. Como o título do nosso sermão, se eu pudesse escolher um título, eu escolheria esse, porque é basicamente isto que o texto nos traz. No reino de Deus, quem perde, ganha. Esse é o título do nosso sermão. No reino de Deus, quem perde, ganha. A gente vê isso aqui nesse texto, através do contraste, da comparação que é estabelecida entre Boaz e um homem que a gente não sabe nem o nome dele, um tal de fulano. No capítulo 3 de Ruth, a gente tem uma virada aí digna de um romance, né? Um romance desses que as mulheres gostam bastante. Ruth, ela estava muito feliz ao fazer a proposta a Boaz para casar-se com ela, quando ela ouviu da sua boca dizer: eu vou casar com você. E aí ela fica muito feliz, mas logo, talvez a sua felicidade foi por água abaixo. Por quê? Porque Boaz, lembrem-se, nós estamos meditando no livro de Ruth, e uma palavra que a gente tem sempre utilizado é a palavra hebraica hesed, que significa misericórdia, bondade. É a palavra utilizada no contexto relacional e pactual de Deus conosco. Boaz, nesse livro aqui, Ruth e Boaz, mas muito mais Boaz, é o verdadeiro exemplo do que é ser misericórdia, graça e amor para com o próximo. Você deve lembrar o que Boaz fez lá no capítulo 2, quando ele deixa que Ruth rebusque nos seus campos e dá instruções aos seus funcionários para que eles deixem a colheita cair no chão, para que aquela mulher se alimente, ela leve para a sua casa. Ele, irmãos, é a personificação da bondade e da graça de Deus para com os pobres, para com os perdidos, aqueles que precisam. Então, ela está muito feliz em saber que vai casar com este homem. Mas veja, este homem é a personificação da misericórdia e da graça do Senhor. Ele não fará nada na ilegalidade. Ele não fará nada fora da lei. E qual é a primeira coisa que ele diz a ela? Olha, vou casar com você. Entretanto, há um parente na linha sucessória que precisa cumprir a lei do levirato e a lei de resgate, tanto de você quanto das terras de Noemi. Caso este homem queira, você vai ser resgatada por ele, senão eu farei isso. E aí Ruth sai com uma certeza, um misto de alegria e tristeza. Qual a certeza? Haverá resgate, como o pastor Jonatas pregou. Haverá resgate. Essa mulher e a sua sogra não ficarão mais na rua da amargura e na sarjeta. Elas terão um resgatador, alguém que suprirá as suas necessidades de todas as ordens. Entretanto, seu coração queria era Boaz. Quando ela volta para casa e explica tudo isso a Noemi, Noemi diz: filha, em outras palavras, descansa no Senhor. Este homem não sossegará até resolver hoje com esta celeuma, com esse processo judicial. E o texto prossegue, irmãos, mostrando para nós que é basicamente isso que Boaz ele vai fazer. Ao chegar nesse ponto da história, a gente é levado ao clímax da história. E agora, se você estivesse lendo um romance, né?
você ia estar se perguntando, e agora, o que é que vai acontecer com Ruth e com Boaz, com os pombinhos apaixonados, com esse casal maravilhoso que está se mostrando na história? Será que eles vão casar e viverem felizes para sempre, digamos assim? E aí, o texto vai nos mostrar, o narrador vai trazendo esse clima de suspense, e o capítulo 4, irmãos, nos traz a resolução, de fato, do problema. O que é que o capítulo 4 mostra? A resolução para o futuro de Ruth. Mas não apenas isso. Porque todo o capítulo 4 vai nos mostrar que essa história, ela não é uma história apenas de uma família do povo de Deus. Ela é uma história que está conectada com o todo maior da história da redenção. O texto vai nos mostrar que aqui há o resgate não só da família de Noemi, de Ruth, a perpetuação do nome da família de Elimeleque na história, mas haverá também aqui a resolução para um dos problemas da própria nação de Israel. O que está em jogo aqui, irmãos, não é apenas o resgate de Ruth e o resgate de Noemi e o resgate daquela terra que de alguma forma poderia abençoá-las. Se você ler até o fim, até o verso 22, você vai ver que, sem dar tantos spoilers, essa família aqui é uma família central, crucial e de nome na história do povo de Deus. Afinal, nome é o tema do capítulo 4. Legado é o tema do capítulo 4. Mas não apenas nome e legado, e família, e perpetuação da família. Mas um padrão de perdas e ganhos. Um padrão de autossacrifício está contido aqui nesse texto. A pergunta que surge quando refletimos nessas questões, meus queridos irmãos, é a seguinte: como é que esse texto ele nos mostra verdades sobre autossacrifício e sobre o legado que precisamos deixar para as nossas gerações, para o mundo, para os nossos filhos? Afinal, esse texto fala sobre isso. Algumas pistas o texto nos traz para que você entenda isso. O texto cita o nome de Boaz, o texto cita várias pessoas da história do povo de Deus, mas um personagem crucial na história, o escritor intencionalmente ele omite o nome. Por acaso Boaz não sabia quem era esse tal de fulano? Por acaso o escritor não sabia quem era esse tal de fulano? É claro, irmãos, que sabia. Mas nome no capítulo 4, legado, descendência, é algo importante. Então o escritor ele omite, ele está querendo dizer alguma coisa para nós. Ele vai colocar Boaz, e o padrão de Boaz, e vai colocar este homem, por codinome fulano de tal, como padrões opostos de Hesed, de bondade e misericórdia de Deus. Então a gente aprende, irmãos, nesse texto, a verdade que nós iremos meditar hoje, de acordo com o padrão de Boaz, como é mostrado no capítulo 4 aqui, é que uma vida de autossacrifício é a melhor forma de deixarmos um verdadeiro legado ao mundo. Uma vida de serviço abnegado, uma vida que pensa no outro, uma vida de autossacrifício, é a verdadeira forma de se viver e a vida na qual fará com que nós, de fato, deixemos o nosso nome marcado na história. Deixemos um legado no mundo. Talvez você esteja pensando aqui, ou já tenha se feito essa pergunta: qual o legado que eu quero deixar para os meus filhos? Como eu quero ser conhecido?
Talvez alguém pense aqui, eu quero passar num concurso público, ser um grande juiz ou um grande advogado público, ou quem sabe um médico, ser conhecido por pesquisas, fazer mestrado, doutorado, ter uma grande empresa, uma empresa padrão e modelo no mundo. Tudo isso é lícito e é bom. Mas, queridos, tudo isso precisa ser pretexto para fazermos como Boaz, servirmos ao outro, ainda que isso nos custe muito. Essa é a primeira verdade que nós iremos meditar. Como é que essa história de resgate de Ruth, Noemi, a atitude de auto-sacrifício de Boaz, nos ensinam sobre legado, sobre um nome e sobre o que queremos deixar para as nossas futuras gerações? É justamente isso, irmãos. O verdadeiro legado, a verdadeira perpetuação do nosso nome significa servirmos ao outro, ainda que isso muito nos custe. Veja aí do verso 1 ao verso 6. Lembra das palavras de Noemi? Mulher, esse homem não vai sossegar até resolver essa questão. E aí, quando o capítulo ele se inicia, a gente vê Boaz, um homem extremamente ativo para prover o resgate. Ele vai correr atrás, irmãos. Ele vai buscar uma solução em favor de Ruth. E aí o que é que ele faz? O texto vai nos mostrar do verso 1 ao verso 6. Ele vai até o portão da cidade, ele se senta ali, e aí o texto traz algo impressionante, e todas as vezes o texto tem feito isso em todos os capítulos aqui do livro de Ruth. O escritor coloca, e eis que... Normalmente, quando o escritor coloca dessa forma, eis que, é como se ele estivesse dizendo que, por acaso, o personagem estava naquele momento. Ele usou essa mesma ideia no momento em que Ruth, por acaso, cai no campo de Boaz. Ele usa a mesma ideia para falar que, por um acaso, Boaz chega ao seu campo, no momento em que Ruth estava ali a rebuscar espigas. Mais uma vez, ele está usando aqui esta expressão, digamos assim, e eis que o resgatador vem passando na hora que Boaz está lá na porta da cidade. Porta da cidade, irmãos, era o local onde normalmente se instauravam os processos, digamos assim. Quando alguém queria resolver alguma coisa com outra pessoa, ela ia lá para a porta da cidade, isso aí na cultura antiga, né? Ia lá para a porta da cidade, e aí quando eu queria resolver um problema com um parente, eu dizia, vem cá, meu querido, vem cá, senta aqui. Aí o que é que essa pessoa fazia? Normalmente ela chamava uma série de testemunhas. Aqui é isso que Boaz faz. Ele chama 10 homens, a palavra anciãos aqui, é daqui e de outros textos que nascem, né, a palavra ancião, que quer dizer presbítero também, um líder do povo de Deus. E você deve lembrar que nesse tempo aqui não existiam reis, eram juízes que escolhiam anciãos, pessoas que auxiliavam a eles. E é isso que Boaz está fazendo. Boaz, ele cumpre, como a gente chama no direito, devido ao processo legal. Ele chama esses homens, vem cá, senta aqui, gente. E quando você chamava alguém para sentar, é porque você queria resolver alguma questão com essa pessoa. Por providência, o homem estava passando ali naquele lugar. E aí Boaz diz, senta aqui, vamos conversar. Fulano, chegue aqui e sentem-se. E aí ele chama os homens, eles se sentam e Boaz começa a dissertar. Ele diz, olha, Noemi voltou da terra, e ele começa a contar a história, né? Voltou da terra dos Moabitas, e ela pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Boaz, ele está procurando, diante das testemunhas, resolver imediatamente esse assunto, porque ele tem pressa. Ele tem pressa em resolver essa questão. E aí ele diz, olha, eu resolvi te informar para que você compre na presença aqui dos anciãos esse pedaço de terra. E aí, para a nossa tristeza momentânea, o homem disse, tá bom, um pedacinho de terra, dando sopa? Chegue, agora, vou resgatar. Só que, irmãos, o texto faz questão de nos mostrar que Boaz também era um homem sagaz, inteligente. Ele sabia que essa era a resposta daquele homem. É claro, irmãos, veja só, imagine aí o cenário. A lei
dizia que normalmente parentes mais próximos, irmãos, é quem deveriam resgatar e casar com aquela viúva, digamos assim, para que o nome, e essa questão do nome na história do povo de Deus é algo assim extremamente importante. Ter o nome aniquilado da história, queridos irmãos, era uma vergonha para aquela família. Deus e o judeu, eles prezavam muito pelo nome. Então, uma lei foi criada justamente para isso. E outra coisa, não só para isso, mas também, queridos, para proteger a terra e o patrimônio do povo de Deus. Então, para que a terra ela não fosse numa situação de necessidade vendida para uma pessoa alheia, alguém de fora da família, alguém que não fizesse parte do povo de Deus, institui-se essa lei para que alguém da família vá lá e faça o resgate e a terra fique de posse da família. E no ano do jubileu, normalmente era o calendário judaico, no ano do jubileu, esta terra voltava novamente à família e saía das mãos daquele que resgatou. Depois, obviamente, dele arrendar e fazer todo o cultivo. Então, veja só, numa sociedade extremamente agrícola, uma terrinha dando sopa, o Goel, o resgatador na linha de sucessão, ele disse o quê? Eu vou resgatar. E Boaz disse, mas espera aí, meu querido, veja só, eu preciso dizer a você também, que no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth. E aí ele dá o sobrenome de Ruth. Ruth, a Moabita. Você deve lembrar que Moabita é confusão. Moabita na história do povo de Deus, a gente já falou diversas vezes aqui, é sinônimo de pecado, de incesto, de ir contra o povo de Deus. E olhando para Noemi, para o histórico da família de Noemi, ela foi para Moabe e voltou vazia e amarga. O fulano, veja só, o que é que ele faz? Em um espaço de tempo ele disse, espera aí, deixa eu parar para pensar um pouco. Quer dizer que eu vou comprar essa terra, vou cumprir a lei, né? Vou pagar por essa terra, vou sustentar uma viúva, vou sustentar outra viúva, na verdade 2 viúvas, vou fazer um filho nessa viúva mais nova, depois de um tempo que ele cresceu, eu vou dar essa terra a esse menino, tudo isso assim do meu bolso. Aí o homem disse logo para Boaz, olha, faz o seguinte, resgata você aí, cara, porque isso aí vai causar prejuízo no meu nome. Não, eu não estou disposto a ser tão bom assim como se pensam. Faz o seguinte, resgata você essa terra. Veja, irmãos, enquanto Boaz estava ativamente desejando prover o resgate, estava desejando resolver a situação, instaura um processo, estava sendo bom, servindo aquela família como já vinha servindo desde o capítulo 2, sem ganhar nenhum centavo por isso. O fulano estava pensando apenas naquilo que ele poderia ganhar. Não somos nós também assim? Tudo que nós fazemos, nós calculamos se iremos ganhar ou iremos perder. Se vamos servir na nossa comunidade local, alguns às vezes pensam, como serei visto eu na comunidade se fizer isso? O que receberei eu em troca? Se eu ajudar tal pessoa, será que essa pessoa merece?
Será que ela um dia me estenderá a mão também? A nossa lógica, por vezes, irmãos, é a lógica do fulano. O que eu irei ganhar com este resgate? Se isto não acoplar a mim patrimônio, ou benesses, ou coisas que me tragam um bem, ou que façam perpetuar o meu nome e a minha reputação, logo eu não farei. O fulano está reproduzindo aqui a mesma lógica racional de Ofa, lá no capítulo 1, quando põe na mesa todas as possibilidades, e ela diz: voltar para a terra do povo de Deus não me trará bem algum, lá eu só terei escassez. Mas lembre, a matemática do reino de Deus, quem perde ganha, irmãos. É isso que o livro de Ruth está nos mostrando. Quando na sua divina providência Noemi decide voltar vazia, Deus a enche de uma nora e no fim lhe dará um neto que fará parte da história do povo de Deus. Abraão, quando ele entrega seu filho sacrificialmente, quando aparentemente ele estava perdendo, sendo colocado à prova pelo Senhor, na verdade ele estava ganhando. Deus proveu um sacrifício para Abraão. O apóstolo Paulo diz que era, dentre os religiosos da época, um dos mais sábios, circuncidado ao 8º dia, mas ele diz: considerei tudo isso como perda para ganhar a Cristo. Veja, irmãos, na matemática do reino de Deus, como diz um certo comentarista, Boaz tira 10 e fulano tira 0. Boaz se auto-sacrifica. Apesar de ser um homem de posses, ele poderia muito bem pensar: eu irei perder com isso. Vou sustentar 2 viúvas, fazer o filho em uma, e depois dar uma terra de graça para esta família. Mas Boaz não pensa assim, irmãos. Boaz é padrão de graça, de misericórdia. E ele é só uma fagulha de quem é o nosso Salvador por nós. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 2, vai nos mostrar que Jesus Cristo não usou de usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A palavra grega ali é kenosis, autoesvaziamento. Jesus não considera seus méritos na Trindade Santa e no conselho da Trindade. Ele não considera que na eternidade ele seria completamente satisfeito no Pai e no Espírito, que ele seria adorado 24 horas, se é que existe tempo na eternidade. Cristo não considera nada disso. Ele decide encarnar, assumir forma de homem, morrer pelos nossos pecados, porque ele está colocando as nossas necessidades diante de nós e está suprindo isso, irmãos. Ele está colocando isso à frente. E não aquilo que ele poderia apegar-se. Veja, Boaz, na verdade, ele aponta para um Salvador maior, que levou sobre si as nossas dores, que morreu pelos nossos pecados. Ele está disposto a resgatar, ainda que isso custe toda a sua propriedade. Enquanto fulano deseja que o seu nome perdure na história, o escritor tira o seu nome das páginas da Bíblia e nós não ouvimos mais sequer falar neste homem. Enquanto que Boaz entra na linha genealógica do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só há uma forma, irmãos, de deixarmos um legado, de fazermos nosso nome perdurar na história. É servindo em alto sacrifício. O que é que temos considerado perder para ganhar? Custa demais, irmãos, gastarmos 1 hora da nossa semana em discipulado com um irmão que precisa?
vai custar muito o meu tempo e dos meus negócios. Me envolver mais com a atividade da evangelização, me envolver mais com a igreja local, me envolver mais com a causa do órfão e da viúva. É isso que Cristo está perguntando a você, filho. O que você está disposto a perder para ganhar? Jesus foi quem disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há muitos que estão abastados, mas estão vazios de alma, cheios dos méritos humanos, cheios dos prazeres da vida, cheios dos recursos que o mundo pode dar, de coisas que a traça e a ferrugem corroem. Mas é o próprio Jesus que diz: acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem tocar. Em bens eternos, irmãos, ninguém toca, porque Cristo conquistou isso por nós. Veja, vamos ao segundo ponto do nosso sermão. O que estamos dispostos a perder para ganhar a Cristo? Na verdade, um verdadeiro legado autossacrificial, ele é selado pela bênção de Deus, e o seu propósito não é fazer perdurar o nosso nome. Talvez você até achou que eu estava lhe incentivando a se autossacrificar para que seu nome fosse elevado. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. E é esse o segundo ponto. Um verdadeiro legado de serviço, de sacrifício, ele é selado pela bênção do Senhor, e o seu propósito não é fazer grande o nosso nome, e sim abençoar a outros. Amém? Andar nos caminhos do Senhor significa isso. Significa a certeza de que, por mais que não sejamos recompensados aqui, haverá um momento em que seremos recompensados. Boaz não estava sequer interessado em recompensa. Ele só estava pensando em Ruth e em servir a ela e a sua família, mesmo que isso custasse tudo. E aí ele diz: olha, eu vou resgatar esta mulher, vocês testemunhas, ouçam isso. O verso 8 vai nos mostrar, é aqui, aliás, o verso 9, é aqui as últimas palavras de Boaz no livro de Ruth. Ele diz aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas que eu comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar. Veja a intenção de Boaz. Enquanto fulano não queria que o seu nome fosse apagado da história, e o seu nome foi apagado, Boaz, ele se autossacrifica e ele diz: para que este nome, o nome da família, seja perpetuado e não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Aí veja, irmãos, a resposta das testemunhas e das pessoas que estavam ali foi a seguinte: todo o povo que estava no portão, os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz agora: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e a Lia, que edificaram a casa do Senhor. Veja, queridos, a bênção que está sendo agora perpetrada sobre Boaz e sobre a sua casa é a bênção que era dedicada ao povo de Deus. Olha o que eles estão dedicando a Boaz, estão abençoando Boaz, fazendo com que ele com que essa bênção o abençoasse e abençoasse a outras pessoas também. Porque quando ele cita Raquel e Lia, ele está citando matriarcas, mulheres de Deus que edificaram a nação de Israel e que fizeram a nação de Israel uma nação. Eles estão dizendo assim, as testemunhas, que a sua família seja frutífera,
que a sua família seja abençoada. E este tema da família frutífera, com muitos filhos na antiga aliança, era um sinal da bênção de Deus sobre o seu povo. Então, eles estavam abençoando e dizendo assim: olha, que essa mulher seja como as matriarcas, que ela procrie, dê muitos filhos, e os filhos abençoem a nossa nação e as pessoas ao redor. Você deve lembrar, irmãos, que o Salmo 127, que é denominado o Salmo da Família, é um salmo que mostra que os filhos são bênção do Senhor, e que os filhos são um sinal da força de uma família. Eles estão dizendo assim: olha, que a tua família seja uma família abençoada espiritualmente, que a tua família seja uma família forte. Diferente da nossa cultura, que filho é visto como gastos. Numa cultura extremamente agrícola, quanto mais filho, melhor, você é mais rico. Porque você tem mais filho para trabalhar na lavoura, para ganhar campos, para abrir campos. Eles estão desejando isso a Boaz, que a tua família seja abençoada, Boaz. Que o Senhor faça esta mulher que está entrando na sua família como as mulheres que edificaram o povo de Deus. Só que eles citam também uma família mais ou menos disfuncional. E quando a gente lê a genealogia dessa família aqui, e a genealogia do nosso Salvador, que se confunde com a família de Ruth e Boaz, e o seu filho, que a gente vai ver semana que vem, que nasce, a gente vê, irmãos, que não é um fenômeno só nosso ter famílias disfuncionais, ter famílias imperfeitas. Até a família do nosso Salvador não era perfeito, em que pese ele seja completamente perfeito. O texto prossegue porque disseram a Boaz que o Senhor faça esta mulher, e aí citam, né? E aí diz assim também: e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, que o seu nome se torne famoso em Belém, e que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a casa de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. E é aqui onde entra um ponto interessante no texto, porque eles estão desejando que Ruth seja como foi em certos aspectos Tamar. Mas quando você lê Gênesis capítulo 38, você vê que a história não é tão bonita quanto se pensa. O contexto é parecido com o contexto de Levirato, em que morre irmãos e a família não quer resgatar aquela mulher, e aquela mulher chamada Tamar, ela fica praticamente solta, desamparada, e ela tem um plano interessante, parecido com o plano de Noemi, né? E você até vê que Ruth é diferente nesses aspectos, porque Ruth agiu corretamente, como foi pregado semana passada. Mas o que é que Tamar faz? Tamar se finge de prostituta e deita-se com seu próprio sogro, Judá. Só que, irmãos, Deus é perito em fazer milagres, em transformar cenários adversos, cenários de pecado, em cenários gloriosos para a sua própria glória. Ele faz isso, irmãos, constantemente. Ele tem mostrado nas páginas das Escrituras, ele fez isso com a história de José, no qual a inveja e o ciúme dos seus irmãos os fizeram vendê-lo para o Egito. Ele foi como escravo, e Deus, na sua providência, na qual sustenta e dirige e governa o universo e dispõe sobre todas as coisas, Deus fez com que José estivesse de uma forma que nós não conseguimos compreender, mas de forma providencial ele coloca José no centro da história para ser bênção para o seu povo. E José entende isso completamente, ao ponto dele dizer: olha, vocês intentaram o mal contra mim, seus atos livres foram intentados, e vocês desejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. José está dizendo o que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, irmãos. E daquela situação terrível ali em Gênesis capítulo 38, nascem dois gêmeos, um deles chamado Pérez. E se você não sabe, Pérez é uma pessoa crucial na história da redenção, porque da descendência de Pérez
nasce toda a genealogia do rei Davi. As profecias da antiga aliança diziam que da raiz de Davi nasceria quem? O Redentor, Cristo, o Senhor. Veja, de uma história disfuncional, Deus estava provendo um rei para uma nação que não tinha rei, e estava provendo um Salvador para nós. Deus é perito em fazer isso, irmãos. Deus é perito em dar rumo a histórias sem rumo. Mas nada disso é para a nossa glória. Porque a bênção aqui é perpetrada sobre Boaz e sobre Ruth, para que eles sejam bênção, assim como essas matriarcas e esses patriarcas foram na história da redenção. Nossa vida de autossacrifício não é para de per si deixar um nome para nós. É para que a partir, irmãos, da nossa influência, nós sejamos luz nas trevas. Nós sejamos bênção onde só há maldição. Nós tragamos doçura onde só tem amargura. É isso que estão fazendo aqui, abençoando a Boaz e a sua família. A história de Ruth, meus irmãos, nos lembra que Deus escreve a sua história com as canetas mais improváveis possíveis. Uma viúva estrangeira, um homem comum num campo, uma sogra desiludida. Veja, não existia sequer possibilidade dessas pessoas buscarem grandeza em um nome. Mas o Senhor os deu um nome. E é assim que Ele deseja fazer também aqueles que sequer desejam ter um nome. Ele quer dar um novo nome e mais, quer escrever o seu nome na história. Não para a sua glória, mas quer escrever o seu nome no livro da vida. Para que no dia do Senhor, Ele olhe para você, assim como olhará para Boaz, assim como olhará para Ruth, e ver aquele que se auto-sacrificou por você, o descendente de Ruth e de Boaz, o filho de Davi. Deus usa, irmãos, as canetas mais improváveis para escrever uma linda história, e Ele deseja fazer isso em nossas vidas. Você precisa hoje fazer como Noemi fez. Retornar a Belém de Judá. Retornar, porque é de Belém que Deus escolheu abençoar o seu povo. Viva por Cristo. Se auto-sacrifique pelos outros. E o seu nome estará gravado onde mais importa. No coração de Deus. E para a glória do Senhor. Amém? Fiquemos de pé. Vamos orar, agradecer ao Senhor.